Meu nome é Eduardo e quero compartilhar com vocês a minha história que aconteceu enquanto eu dirigia meu caminhão. Sou um transportador há muitos anos e, dessa vez, estava com o meu colega Tiago. Às vezes fazemos viagens juntos, pois são muitas horas na estrada e podemos nos revezar ao volante, tornando a viagem mais agradável. Estávamos em uma estrada no sul do Brasil, onde o sol estava se pondo e só os últimos raios podiam ser vistos. Eram por volta das 19h30 quando passamos por um trecho onde havia ocorrido um acidente. Tive que diminuir a velocidade por motivos óbvios. Havia ambulâncias e uma viatura policial, e o asfalto estava cheio de corpos espalhados, pois era uma van grande cheia de turistas que havia batido em um ônibus. Eu mantive meus olhos voltados para frente e não quis ver nada, pois sou sensível e não queria ver nenhum corpo, pois isso me deixaria difícil de dormir depois. Mas Tiago viu tudo. Quando finalmente saímos daquele trecho, já estava completamente escuro e o ambiente mudou completamente. Sentia-se uma energia muito negativa, pelo menos eu sentia aquela vibração pesada e só queria chegar ao nosso destino para descansar um pouco, embora ainda faltassem cerca de 3 horas para chegarmos. Tiago acabou pegando no sono e cerca de 40 minutos depois de passarmos por aquele acidente, vi alguém à frente pedindo ajuda. Aquela distância não dava para distinguir se era um homem ou uma mulher, mas eu sabia que era alguém que precisava de ajuda. Então acordei Tiago para informá-lo sobre a situação. À medida que eu me aproximava, pude perceber que era uma mulher, então é claro, eu tinha que ajudá-la. Estava completamente sozinho na estrada e era noite. Eu estava diminuindo a velocidade aos poucos para poder parar exatamente onde ela estava. Mas de repente, Tiago me disse com uma voz muito nervosa para acelerar imediatamente. Perguntei por que deveríamos deixar uma mulher sozinha ali sem prestar socorro. Nesse ponto, já estávamos quase chegando onde ela estava e já podia vê-la claramente. Parecia que havia sofrido um acidente, estava com as roupas sujas e muito desarrumada. Tiago me disse: ela estava jogada no chão naquele acidente que acabamos de passar. Eu a vi claramente. Ela já estava sem vida, pois vi quando a cobriram com um lençol branco e ela não podia estar de pé. Vi que suas pernas estavam separadas. Ao ouvir isso, meu coração quase saiu pela boca. O medo que senti foi tão intenso que acelerei sem pensar 2 vezes, e ao passar por ela, ela apenas nos olhava, sem mover as mãos pedindo ajuda e nem os lábios clamando para que a deixássemos entrar. Ela estava lá, completamente séria, nos observando enquanto partíamos. Um rosto que nunca esquecerei. Tiago ainda estava mais impressionado do que eu, não parava de dizer que não podia acreditar no que aconteceu e seu rosto estava com aquela expressão de choque. Até hoje nos lembramos do que aconteceu e nos dá um arrepio terrível. Também compartilhamos a história com outros colegas que também passaram por coisas estranhas na estrada. Alguns acreditam em nós e outros não, mas até você vivenciar algo assim, é muito difícil de acreditar. Meu nome é Gilberto e esta história foi contada pelo meu falecido avô. Foi algo aterrorizante que aconteceu com ele e seu amigo enquanto dirigiam seu caminhão pelas estradas. Isso já faz muitos anos, e ele sempre contava essa história em todas as reuniões familiares, pois ela o deixou tão impressionado e assustado que levou vários anos para se recuperar. Ele dizia que estavam tranquilamente conversando enquanto já era muito tarde da noite. Ele não se lembrava do horário exato. A estrada estava escura e de repente entraram em um trecho onde estava chovendo muito forte, o que lhes pareceu estranho, pois sempre verificavam as condições do tempo antes de pegarem a estrada e não havia previsão de chuva naquela região, mas o clima é imprevisível, então eles estavam indo devagar e com muita precaução. De repente, meu avô disse que seu amigo começou a ficar sério do nada. Ele estava rindo e conversando sem parar, e de repente mudou de expressão e começou a dizer ao meu avô que estava dirigindo, que ele precisava ir ao banheiro e que parasse em algum lugar para que ele pudesse descer rapidamente e fazer suas necessidades.
Mas meu avô disse que era impossível, pois estavam em uma área onde só havia montanhas ao redor, não havia lugar para parar. E além disso, a chuva estava muito intensa para ele sair nessas condições. Considerando também o perigo de ficar parado no meio da estrada e à noite, outro carro poderia vir atrás e não conseguir frear. Então meu avô disse a ele para aguentar um pouco até saírem daquela área e a chuva acalmar um pouco. Mas seu amigo estava muito insistente, desesperado para que meu avô parasse o caminhão, dizendo que não aguentava mais e pedindo por favor que ele parasse em qualquer lugar. Meu avô já estava irritado com tanta insistência, como se seu amigo não compreendesse o perigo que aquilo implicava. Mesmo sem dar ouvidos ao seu amigo, meu avô já estava desconfortável com a insistência dele, pois não entendia por que ele tinha mudado repentinamente. Meu avô disse que quando saíram daquele trecho, a chuva já não estava tão forte e ele saiu da estrada estacionando o caminhão na beira da estrada para que seu amigo finalmente pudesse ir ao banheiro. No entanto, ele ficou muito surpreso quando seu amigo disse para ele acompanhá-lo. Meu avô brincou, dizendo palavras ruins e disse para seu amigo sair sozinho, como se fosse deixá-lo ali. Mas ao ver a expressão preocupada de seu amigo, ele decidiu descer junto com ele. Ele conta que quando desceram, seu amigo o afastou do caminhão e disse que havia mais alguém na cabine, que o observava o tempo todo pelo retrovisor, estando bem atrás de meu avô. Por isso ele não conseguia vê-lo. Ele acrescentou que era como uma silhueta com grandes olhos e um sorriso muito branco e largo que o observava o tempo todo. Meu avô, totalmente incrédulo, simplesmente riu na frente dele e voltou para o caminhão para investigar, pensando que seu amigo estava apenas brincando com ele. Mas quando subiu nos degraus para entrar no banco do passageiro, havia pegadas de lama. Meu avô disse que parecia que um galo enorme havia descido do caminhão, pois as pegadas eram daquele tamanho. Ao entrar no caminhão, ele imediatamente acendeu a luz e encontrou apenas algo parecido com cinzas espalhadas por toda a cama da cabine. Algo que ele não conseguia explicar, pois quando eles iniciaram a viagem, tudo estava muito limpo, e o lençol da cama era branco como sempre. Ele disse a seu amigo que era seguro entrar, que não havia ninguém lá. No entanto, ele mostrou as pegadas e as cinzas que estavam naquele local. Ambos sentiram medo, mas continuaram a viagem. Quando chegaram ao destino e já estava amanhecendo, seu amigo, que também usava o caminhão de vez em quando para trabalhar, pois meu avô o emprestava, contou a ele algo que não havia mencionado por vergonha. Mas na semana anterior em que meu avô emprestou o caminhão, ele tinha dado carona a uma mulher e não precisava dizer para quê. A mulher afirmou ser uma bruxa, e quando meu avô o levou de volta ao local onde a pegou, ela exigiu uma quantia muito alta de dinheiro, mas o homem se recusou a pagar. Então ela o ameaçou, dizendo que algo muito ruim lhe aconteceria, mas ele não acreditou. Meu avô ficou muito desconcertado. Por um lado, ele estava irritado com o que seu amigo havia feito com seu caminhão. Por outro lado, ele não sabia se acreditava nessas coisas, mas também não encontrava uma explicação para o que aconteceu com eles naquela noite. Talvez a bruxa tenha pensado que o caminhão era de propriedade do amigo do meu avô e o amaldiçoou ou algo do tipo. O fato é que, mesmo assim, meu avô procurou um padre conhecido e fez uma bênção no caminhão, e nada mais aconteceu depois disso. No entanto, seu amigo contou a ele que via coisas assustadoras em sua casa. Via figuras sombrias e aterrorizantes. Ele também sentia arrepios constantes em seu corpo que não paravam, e muitas noites acordava repentinamente com um medo indescritível. Mas isso não foi tudo. 2 meses depois, algo aconteceu. O amigo do meu avô adoeceu gravemente, do nada, e alguns dias depois faleceu. Isso não significa que a bruxa tenha causado isso, mas foi muito estranho e uma grande coincidência. Pois o amigo do meu avô na época tinha 50 anos e estava muito saudável. Isso é algo que nunca entenderemos, mas deixo a critério de vocês. Finalmente pude compartilhar essa história com todos vocês. Devo esclarecer que não é minha, pertence ao meu pai.
que era motorista de caminhão, embora já tenha se aposentado há alguns anos. Lembro-me de um dia em que ele chegou em casa muito impressionado. Não o víamos há alguns dias, pois suas viagens geralmente eram muito longas. Às vezes ele atravessava quase todo o país e ficava fora de casa por vários dias. Minha irmã e eu corremos para abraçá-lo como sempre, mas minha mãe imediatamente notou que algo estava estranho com ele. Então ela perguntou como tinha sido a viagem e por que ele tinha aquela expressão no rosto. Foi então que ele nos contou. Disse que a viagem de ida tinha sido excelente, mas quando estava voltando, algo aconteceu com ele que ele ainda não conseguia encontrar uma explicação lógica. Contou que estava na estrada vindo de San Luis Potosí, a caminho da cidade do México, de volta para casa conosco. Ele disse que assim que escureceu, ele percebeu que um caminhão começou a segui-lo de perto. Meu pai tinha um trailer duplo e o caminhão atrás dele tinha apenas um reboque. Meu pai deu um sinal para que o caminhão o ultrapassasse, mas o caminhão de trás começou a buzinar. Meu pai tentou acelerar o máximo que pôde para que o caminhão o ultrapassasse, mas eles continuaram lado a lado. Meu pai não conseguia entender por que o motorista não o ultrapassava, já que aquele trecho era de sentido único e não havia outros carros naquele momento. Eles eram os únicos naquela estrada. Ele fez de tudo para sinalizar ao caminhão que o ultrapassasse, mas o motorista continuava ao seu lado. Isso era perigoso, considerando que a estrada tinha curvas acentuadas. Meu pai começou a buzinar desesperadamente, mas eles se aproximavam de uma curva muito perigosa e era impossível atravessá-la daquela forma, lado a lado, como se o motorista quisesse competir com ele. Quando chegaram na curva, o caminhão saiu disparado e caiu no abismo. Meu pai ficou tão chocado que quase perdeu o controle do volante, mas conseguiu parar para ajudar o homem e ligar para os serviços de emergência. Meu pai desceu do caminhão e correu para a beira do local. Ele disse que não era tão profundo, então iluminou com sua lanterna, que ele sempre carrega consigo, mas não havia nada lá. Ele esperava encontrar uma cena terrível, um enorme caminhão em chamas ou destruído, sei lá. Mas não havia nenhum vestígio do caminhão ou de qualquer outro carro. Ele pôde verificar isso porque o local não era tão fundo. Era possível ver perfeitamente, mesmo com a luz de uma lanterna grande. Ele não sabia se deveria ligar para os serviços de emergência ou se simplesmente deveria ir embora, pois não havia nada para relatar. Então ele correu de volta para o caminhão e saiu imediatamente do local. Curiosamente, alguns carros passaram e perguntaram a ele se precisava de ajuda. Mas ele não quis contar nada e disse que estava tudo bem. Enquanto continuava dirigindo, ele ligou para seu colega, que também era um de seus melhores amigos, pois queria contar a alguém o que acabara de acontecer. Eles conversaram ao telefone e meu pai contou tudo. Seu amigo mal podia acreditar no que ouvia. Depois de analisar a situação, ele contou a meu pai que já havia ouvido falar que isso acontecia lá. Outros colegas contavam a mesma história sobre um acidente que ocorreu naquela mesma curva nos anos 90, quando dois caminhões estavam competindo e o motorista perdeu a vida instantaneamente. Alguns motoristas viram o mesmo caminhão naquela mesma estrada, incitando outros a irem mais rápido e, em seguida, simplesmente desaparecendo no nada ou caindo no abismo sem deixar rastros. Seu amigo não acreditava que isso fosse verdade, ou seja, o lado paranormal da história, mas o acidente em si realmente aconteceu. No entanto, agora que meu pai contava que ele próprio tinha vivido essa experiência, seu amigo ficou tão impressionado quanto ele. Meu pai disse que não quis parar em nenhum lugar para descansar. Ele só queria chegar em casa conosco depois de um susto tão grande. Depois de uma experiência dessas, tudo o que ele queria era estar com sua família. Acredito nessas coisas paranormais, especialmente nas estradas. Se pararmos para pensar, muitas coisas trágicas acontecem lá, e nem sempre as almas podem descansar. Às vezes, nem mesmo sabem que não pertencem mais a este plano. Quero compartilhar essa história do meu pai, que é caminhoneiro desde que tenho memória. Ele sempre me conta suas histórias paranormais e não paranormais que aconteceram com ele nas estradas ao longo dos anos. Esta, em particular,
Acredito que vale a pena ser ouvida, pois pessoalmente foi a que mais me assustou e também assustou meu pai. Mais do que paranormal, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, pois esse tipo de pessoa má está em todos os lugares. Pessoas que praticam magia negra e coisas estranhas. Acredite ou não, meu pai ainda guarda o medo que o que vou contar a seguir lhe causou. Ele estava voltando para casa após uma viagem de 10 horas que fez para fazer uma entrega. Já havia percorrido 5 dessas 10 horas de viagem. Já era de madrugada, por volta das 2 da manhã, quando um grupo criminoso bloqueou a estrada. Ele decidiu voltar e pegar um caminho que apenas ele e seus colegas conheciam, que desviava da estrada e passava por um trecho de terra no meio do mato, mas que no final se juntava novamente à estrada. Ele está acostumado com esse tipo de situação, então sempre precisa ter um plano B, uma alternativa para contornar. Muitas vezes eles dão um horário exato para a entrega dos materiais e ele não pode se atrasar. Ele seguiu por esse caminho que mencionei, o que na minha opinião já é bastante assustador, pois entrar no meio do mato completamente sozinho, no meio do nada, à noite, não é muito inteligente, digamos assim. Não é por ofender meu pai, mas é algo que sempre o repreendemos, dizendo para não se colocar em perigo, mas ele é assim. Ele já havia percorrido um pouco mais da metade do caminho para voltar à estrada quando viu uma luz ao longe, como se fosse um incêndio. Quanto mais ele se aproximava, mais percebia que era realmente fogo. Mas não era um incêndio, era como uma fogueira muito grande. Ele continuou avançando, apesar de estar preocupado que isso estivesse acontecendo naquela hora da madrugada, mas pensou que fosse apenas algum camponês se aquecendo junto ao fogo, porque estava muito frio naquela noite. Mas quanto mais ele se aproximava, mais percebia que havia várias pessoas ao redor da fogueira, mulheres jogando coisas nela. No começo, ele não conseguia ver exatamente o que estavam jogando, mas conforme se aproximava, percebeu que eram corpos de animais vivos. Meu pai ficou completamente aterrorizado ao ver aquilo e parou por completo. Estava indeciso, não sabia se deveria voltar, pois teria que percorrer todo o caminho novamente e se arriscar com o grupo criminoso que bloqueava a estrada. Ele apenas observava aquelas mulheres que, segundo ele, riam histericamente enquanto cometiam aquela atrocidade. Era realmente assustador. Todas estavam vestidas de branco. Ele não conseguiu contar, mas estima que eram cerca de 8 e comemoravam a cada vez que jogavam um pobre animal vivo no fogo. Em seguida, elas se deram as mãos e começaram a se contorcer de uma maneira estranha e macabra, enquanto diziam algo que ele não conseguia entender. Nesse ponto, meu pai já havia decidido que passaria por elas em alta velocidade, pois não queria voltar. Mas ao pisar no acelerador, uma delas o olhou repentinamente. Ele diz que o rosto dela era horrendo, macilento, com olhos grandes, furiosos e cheios de maldade. Ela gritou para as outras, avisando que meu pai estava ali, e de repente, todas começaram a correr em direção ao caminhão dele. Como ele estava dirigindo um caminhão, não tinha tempo para fazer uma manobra e apenas pisou no acelerador e deu ré, enquanto via aquelas mulheres correndo atrás dele, prestes a fazer algo terrível. Ele diz que a aparência delas era muito perturbadora. Eram idosas, mas se moviam como jovens atletas, mesmo estando muito encurvadas. Meu pai não sabia quanto tempo havia percorrido de ré, esperando que nenhum carro viesse atrás dele, pois era difícil voltar. E de repente, elas simplesmente pararam de persegui-lo. Quando ele se sentiu seguro, saiu de ré e voltou para a estrada com o maior susto de sua vida. Temos certeza de que eram bruxas ou pessoas más realizando rituais. E pensando nisso, quantas pessoas podem estar fazendo esse tipo de coisa durante a noite, em lugares desertos? O mal está em todos os lugares. E essa foi uma lição que meu pai aprendeu da pior maneira. Now I can seize my own silhouette.